Mas enfim, aí eu entrei pro pornô depois que eu fui exposta na internet. E aí eu... Quem te expôs? Cara, eu não sei até hoje. O que é pegar algum vídeo? Pode entrar! Cláudia! Eu não sei, eu tenho assim minhas Só suspeitas. baixar um pouquinho mais aqui. Tá muito Aí. na minha cara. Tá. É que ela tá acostumada com... Né? Oh! Eita, que isso, Dredd? Cadê? Você não tá, né, fia? Oh! Você já me contou umas histórias aí. É verdade, eu não queria dizer, mas com espuma nunca Não, foi. e é muito louco, é que a galera acha que eu sou atriz pornô, eu sou verdade. safadona. E não eu é? sou tão de boa na minha É? vida real, gente. A Sil é que é a putanheira, então. É verdade. A única que não leva fama e a mais Não, piranha. pelo contrário, eu levo a fama, sem ser. Quem já tem história, garota? Esse mundo do stand-up é um nojo. Ih! Ih, ela falou isso? Eita, eu ouvi, hein? Bom, aí eu fui exposta, Tá. e aí eu tive que contar pra minha família. Então, mas como foi? Um vídeo seu vazou? É, Foto? a galera pegou as fotos desse site, que eu postava lá só lá, que era direito de imagem só de lá, fez um Facebook com todas essas fotos e começou a disparar pra todos os meus amigos do Facebook. Ou seja, era alguém Aí- que consumia. Claro, Era alguém, sim. Claro. Ó. E aí... Mas não foi namorado, Não, ex-namorado, nada? Não, Não, não sei. Não dá pra saber. Não dá pra saber. E aí mandou pra minha família, mandou pra uns amigos assim que eu vi uma vez na vida, pra pessoas que eu vi uma vez na Nossa vida Senhora. e tem lá no Facebook, sabe? Sei. Mandou pra geral, Pô, então foi de sacanagem foi mesmo. Mas, sacanagem. assim, Ligaram. de primeira, sua família falou o quê? É. Cara, a minha Quem foi a primeira assim, pessoa que- eu fui criada pela minha avó, Tá. na verdade. Então minha avó é meio que minha mãe. Só que assim, minha mãe sempre tava com a gente, entendeu? E ela me criou também, enfim, mas a Minha mãe era minha é, tia é. e minha Mãe. sobrinha é minha neta. Eu fui essa criada vida. pela minha avó e pela minha mãe, resumindo. E aí, primeiro eu contei pra minha mãe, ela me encheu de perguntas, assim, tipo, me lotou de pergunta. E assim, até então, tava tudo bem. Mas aí, quando a galera do trabalho dela descobriu, quando minhas tias, minhas primas, quando a minha avó descobriu, que ligaram pra minha avó, me chamando de garota de programa. Caramba. Ligaram na casa da minha avó, no fixo. Tipo, a galera... Gente, mas que loucura, né? É. A pessoa tem um tempo pra caramba de cara. ligar. Exatamente. Cara, eu não Sabe, tenho Dredd? tempo pra fazer nem os meus trampos, que eu tenho tanto Exatamente. trampo que eu arranjo na minha cabeça, eu não tenho tempo nem, às vezes, de organizar e estar presente em tudo. Imagina cuidar da vida dos outros. Uhum. Enfim. É. Aí depois que essa galera toda descobriu, a minha mãe meio que ficou puta, parou de falar comigo, minha mãe e minha avó, a gente ficou uns 4, 5 meses sem se falar, assim. Caramba. E aí, depois, a minha mãe veio, pesquisou. Aí, depois, também quando eu fui exposta, cara, tirou um peso das minhas Eu costas, imagino. porque eu mentia pra todo mundo. Eu mentia pra minha mãe, Falava pra pro meu... pessoal que fazia o quê? Eu falava que eu saí da agência e tava autônomo, com os clientes em casa, fazendo... Porque eu fazia também, eu era designer gráfico, Ah, tá. enfim. Fiz bastante coisa, assim, Imagina na área ela da... chegando de Ferrari na casa da mãe. Falando, mãe, tá dando certo aqui, Tá ó. dando bom. Vendendo Vários sites aqui, panfleto. é. Tá dando bom. Mas demorou pra fazer uma grana, assim, ficar bem, assim, me sustentar legal, assim. No primeiro ano foi... Mano, É. teve épocas, assim, de trabalhar 20 horas por dia. Caralho. Porque tinha os campeonatos no site, então tinha toda aquela mobilização. Eu sou pouco Pra subir no competitiva. ranking, assim. Enfim, Doideira. foi bastante trabalho, assim, nos 3 primeiros anos. Mas aí, quando eu fui exposta, eu aceitei aquilo, fiz o meu canal do YouTube, aí me chamaram pra fazer o meu primeiro pornô. Você já usava o Dread Hot desde essa época já? Foi o meu primeiro nome, assim. O dread você ficou com quantos anos? Você colocou? Eu coloquei em 2011, nem pensava, assim, eu tava entrando na faculdade, eu coloquei. E o Hot? O Hot foi depois que eu abri o site lá. Depois que eu comecei. Entendi. Mas enfim, aí quando eu comecei a me expor mais, eu comecei a gravar mais vídeos. Aí teve vídeo que viralizou no WhatsApp. Aí eu comecei a ficar mais conhecida. Aí me chamaram pra fazer um pornô, que foi eu sempre fui muito eu tive muito preconceito com pornografia, sabia? Sério? Ah, é? Eu não assistia pornografia. E eu ainda falava que pornografia. Eu era daquelas feministas, né? Que tem uma parte do feminismo que defende que pornografia tem que acabar. O que eu acho
um absurdo, hipocrisia total. Mas eu já fui essa pessoa. Mas o argumento qual que é? Que é Porque a mulher tá numa misoginia, objeto, enfim. Só que hoje a gente tem uma pornografia que não é assim, entendeu? Que é feito por mulheres. Tem já, então? Tem. Eu sou diretora também de mesmo? filmes adultos, E aí eu tenho uma produtora que ela vem com um pouco com esse olhar, assim, com outro olhar, um olhar mais sensível, um olhar mais com uma estética mais bonita também, Entendi. com valores do cinema inseridos também, não é só uma luz chapada no motel e todo mundo putaria, entendeu? Chega o entregador de pizza e transa. Então, aí depois que eu fui chamada pra esse primeiro pornô, que eram dirigidos por mulheres, eram feitos por mulheres, eu ia ser a personificação da maconha. Então eu já super me identifiquei, eu falei, não, eu quero ser e tal. E aí, no set eu me apaixonei, assim, eu vi um trabalho que eu nunca imaginei que fosse assim, dentro da pornografia, já imaginava milhares de coisas, né, que as pessoas que não estão dentro imaginam, né? Que deve ser uma várzea e tal. Mas eu nunca imaginei isso. Não, mas desde que a gente... Mas assim, tem sets que são realmente uma várzea, né? Mas tem outros que não. Então não dá pra você generalizar. E aí, cara, eu me apaixonei, assim. Aprendi muito na prática e abri minha produtora. A gente tá dirigindo agora. Na pandemia a gente deu uma parada, né? Porque quebrou um pouquinho aí a firma. Mas com a internet como vocês fazem? Porque antigamente filme pornô dava muita grana, né? Muito. Hoje em dia não é mais a mesma verba. Com a internet como faz? Porque tudo vaza, todo mundo tem acesso. Como se Então, cobra por isso? Então, tem alguns sites que são de streaming, como se fosse um Xvideos, só que, assim, pago, entendeu? Então tem vários no mundo inteiro, assim. E também essas plataformas, Xvideos, Pornhub, eles começaram a ter uma outra ferramenta de monetização. Antigamente, Xvideos era só vídeo vazado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode criar o seu perfil e ele pode monetizar como YouTube. Com visualização e também com assinatura. Você pode assinar o Xvideos por, sei lá, R$10. Não sei exatamente quanto que é. R$10 por mês. E aí, todos os vídeos premium de todos os canais você tem acesso. Entendi. E aí, esse valor é dividido entre todos os canais. Enfim, tem a métrica deles lá. Sim. Então, dá pra você ganhar dinheiro hoje com o Xvideos, com o Pornhub. Tem milhares de outras plataformas também. Manyvideos, tem também pra pornô segmentado como fetiche. Então, tem um leque de possibilidades que você pode trabalhar o mesmo conteúdo em várias outras plataformas, entendeu? Então, às vezes, o mesmo conteúdo eu uso em 5, 6 plataformas. 7. E você ganha mais dinheiro com o quê? Ou nessa época que você começou era mais no que nessa época... Ai, às vezes eu não me escuto aqui. Só mexer aqui. Mas o microfone tá... Nessa época, eu só fazia shows na webcam. Então, pra mim, nessa época, era a sua minha única forma de renda. E aí, na pandemia, eu parei de fazer na pandemia e comecei a fazer o OnlyFans, né? Que bombou. E hoje, minha maior renda vem do OnlyFans, assim. Que é a assinatura? É a assinatura. Caramba. É a assinatura mensal.